Vamos falar um pouco de NBA nesse canal de vídeos e traçar algum paralelo com a nossa vida cotidiana ou com algo que eu considero importante para mim e pode ser importante para você? Quando você assistir esse vídeo, a gente já vai ter alguns dias da conquista do Boston Celtics, 18º título da NBA, e com isso o time de Boston é o líder isolado em conquistas nacionais da liga de basquete mais famosa e popular do planeta. A gente tem várias histórias nessa conquista, que é sim coletiva, e eu acho que muito do que vai ser dito nesse vídeo pela minha pessoa pensa também no trabalho coletivo. E são histórias fantásticas. O Joe Mazzulla, com 35 anos, um dos técnicos mais jovens a conquistar o título. O Al Horford, veteranaço, que finalmente conquistou o seu título na NBA depois de anos e anos. Kristaps Porzingis, esse é um nome difícil para se falar no final do dia, que ficou boa parte dos playoffs se recuperando de contusão para chegar nas finais e ser uma força dominante na defesa. Jaylen Brown, um dos grandes jogadores do Boston durante os playoffs, mas eu entendo que esse time tem como símbolo máximo o Jason Tatum, que é o alvo dessa missiva eletrônica. Então, é importante a gente olhar para o lado do Jason Tatum e tentar entender o que aconteceu com ele até agora e como pode ser perigoso ter tanta pressão nos seus ombros para conquistar um título que, convenhamos, se fosse fácil, eu, você e até mesmo seu pai já teria conquistado um título da NBA. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @oeduardomoreira, um hub de cultura pop, entretenimento, música, variedades, esportes, tecnologia. Enfim, aqui eu falo sobre o que eu quero e abro meu coração para quem estiver disposto a ouvir. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo dos esportes, curtem o mundo da NBA e para aquelas pessoas que são fãs do Jason Tatum e principalmente para aqueles que pegaram no pé do cara até a conquista do título pelo Boston Celtics em uma noite de segunda-feira. Bom, vamos lá. Jason Tatum é um atleta de 27 anos. Ele é um dos mais promissores jogadores da NBA dentro dessa nova geração de atletas. E aqui é meio contrastante eu dizer nova geração, sendo que o cara já está chegando no ápice de sua performance. Porém, desde que o Tatum chegou na liga e desde que ele entrou para esse elenco do Boston Celtics, ele vem sofrendo uma pressão descomunal para materializar ou concretizar o potencial que sempre viram nele desde a época do universitário. E eu observei nos últimos anos como que essa pressão foi implacável para cima dele. Muita gente chamando ele de pipoqueiro, de amarelão, de pouco decisivo. E, de fato, em algumas oportunidades, quando mais se esperavam do Jason Tatum, ele não correspondeu e não entregou. Só que tem um detalhe. Algumas comparações que fizeram com ele foram absurdas. Por exemplo, comparar o desempenho do Tatum com o do Michael Jordan nos playoffs ou nas finais é um absurdo. Até porque Jordan não recebeu toda a pressão vindo do público e da imprensa para buscar os títulos. Quem assistiu The Last Dance sabe que, tudo bem, vou me corrigir, pressão da imprensa teve porque algumas escolhas do Jordan extra-quadra eram controversas. Mas ele mesmo se aplicou a pressão quando não conseguia vencer o Detroit Pistons. E não podemos nos esquecer que, Michael Jordan é o melhor jogador de basquete de todos os tempos. E isso porque eu estou ignorando a discussão com LeBron James, porque não é. LeBron James precisou do dobro de tempo, do dobro de carreira na NBA para chegar perto ou superar os números de Michael Jordan. 2. Não existiam as redes sociais na época de Jordan. Não existia esse efeito de manada da torcida. Fãs e não fãs sistematicamente ir até a internet para massacrar qualquer personalidade, ou no caso a personalidade esportiva. Não estou dizendo que Jordan não teve que lidar com pressão, mas ele não teve que lidar com as redes sociais. E isso é fato. Agora, Tatum massacrado
pelos torcedores do Boston e não torcedores do Boston. Massacrado pela imprensa. Algumas coisas absurdas que o Charles Barkley disse sobre ele nos anos anteriores e também nessa série de playoffs, os questionamentos que fizeram a ele sobre o fato do jogo dele ser mais colaborativo, dele não arremessar tanto quanto se esperava dele, do score dele baixar porque ele estava focando mais nas assistências. Ora, méritos do Joe Mazzulla e méritos do Jason Tatum também, porque se ele entendeu que ele tinha e tem o protagonismo desse time, ele entendeu também que ele não precisava carregar todo o peso do mundo sobre os ombros. Que ele podia dividir a carga com outros jogadores, como de fato isso aconteceu. Eu citei vários deles no começo desse vídeo. E num mundo onde a gente olha de forma tão individualista para atletas, celebridades, musicistas, políticos, artistas, enfim, para todos os espectros da sociedade, e a gente vê essa tendência do grande público em promover assassinatos de reputação o tempo todo, ver o Jason Tatum entender o seu papel e atuar de forma exemplar no Boston Celtics, seguindo de acordo com esta filosofia e visão de basquete colaborativo, mostra o quão ele é protagonista do Boston Celtics hoje. E a gente sabe muito bem que um time que bateu na trave algumas vezes, um time que se reconstruiu a partir da resiliência, que teve que se reformular e se remontar para conquistar esse 18º triunfo, também sabe muito bem que essa perspectiva de mudança, restauração e reconstrução veio também em função do que se construiria em torno do Jason Tatum. Da mesma forma como o Chicago Bulls fez para Michael Jordan. A gente sabe muito bem que em um esporte colaborativo como o basquete e em um jogo tão diferente como era 30, 40 anos atrás, e nós temos hoje um basquete, principalmente nos playoffs, e para quem assistiu temporada regular e fase final, sabe muito bem que esse jogo se transforma de forma completa, a gente sabe muito bem que um atleta não vence sozinho. Há muito tempo isso está muito claro. A era de ter um jogador dominante e que carregava o time nas costas acabou faz tempo. E no caso do basquete, eu tenho dúvidas se essa era existiu nos últimos 40 anos. Porque os times que foram campeões do Lakers, do próprio Boston Celtics na década de 80, Chicago Bulls na década de 90, o Lakers dos anos 2000, recentemente nas décadas de 2010, os times do San Antonio Spurs, do Golden State Warriors, eram times. Não era algo centrado em um único atleta. É claro que todo grande time tem um grande craque, tem um protagonista, mas não o cara que carrega o piano nas costas para conquistar os títulos. Isso está muito mais fácil de se ver no futebol e ainda assim o futebol moderno também prega o jogo colaborativo e não o jogo individualista. Acho que talvez a última vez que a gente viu um grande craque carregando o time nas costas, Copa do Mundo de 86 com Maradona, que literalmente, é um exagero dizer literalmente, ele basicamente fez isso com aquela seleção da Argentina, que era razoável do meio para frente, a defesa era uma tragédia. E o Maradona foi lá e decidiu partidas para conquistar aquele título. Nem a Copa de 94, que a seleção brasileira tinha Romário como protagonista, a gente pode dizer que ele foi o único responsável pela conquista daquele título. Porque o jogo contra a Holanda, por exemplo, se não é o branco, a gente está lascado. O jogo contra os Estados Unidos, se não é o Bebeto, a gente estava lascado também. O jogo, a final contra a Itália, se não é o Tafarel, não estaríamos aqui dizendo Brasil pentacampeão do mundo. Então, a gente precisa começar a ver essa pressão exacerbada para cima de atletas promissores e com um potencial enorme. E falando especificamente do Jason Tatum, que ele é um dos melhores prospectos que chegaram na NBA nos últimos 10 ou 15 anos, de olhar para essa pressão exacerbada como algo negativo, extremamente negativo e às vezes tóxico.
E como o mundo dos esportes já não está mais tolerando isso. Mesmo nos esportes individuais, como no caso da ginástica, a gente já vê como a pressão afeta a saúde mental dos atletas. Simone Biles, que desistiu basicamente dos Jogos Olímpicos de Tóquio, alegando estresse e saúde mental. Naomi Osaka, no tênis, mesma coisa. Também desistiu do torneio olímpico de tênis por conta de elevada pressão e estresse. O esporte é sinônimo de saúde. O esporte é sinônimo de qualidade de vida. Eu fico muito feliz que o Jason Tatum conseguiu alcançar com o título da NBA qualidade de vida e acredito que daqui para frente saúde mental, porque toda a pressão que ele recebeu ao longo dos últimos 4 ou 5 anos podem ser consideradas desumanas, irresponsáveis, irreais. Algo que não deveria mais acontecer no esporte, porque, afinal de contas, assim, nós sabemos qual é o potencial desse cara. E muito provavelmente esse potencial vai explodir a partir do momento que ele não tem a pressão do primeiro título. De novo, Jason Tatum tem 27 anos. Ele está chegando no auge da sua performance na NBA. Então, provavelmente daqui para frente a gente vai ver o melhor desse cara. E que sorte do Boston Celtics em ter um jogador desse calibre e que late como o seu protagonista. Apesar de eu ter as minhas questões em relação a Boston e ao próprio Boston Celtics, o título do Celtics é merecido. Foi a equipe que dominou a NBA ao longo de toda a temporada. Foi um time que, em algumas partidas, simplesmente massacrou os seus adversários. Foi um time que perdeu apenas 3 jogos durante os playoffs. Então, o título é merecido. Mas esse título só veio porque Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis, Al Horford, Joe Mazzulla, um time venceu. A responsabilidade foi compartilhada e Jason Tatum assumiu esse protagonismo, dividindo seu talento com seus colegas e conquistando esse título de forma coletiva. Que possamos aprender com a conquista do Boston Celtics a ser menos exigentes com as capacidades e habilidades e potenciais individuais, porque na vida nem mesmo o piloto de Fórmula 1 conquista sozinho os seus títulos e suas vitórias, tem uma equipe em torno dele. Então, saber detectar esses talentos e esses potenciais e valorizar o avanço desses potenciais, incentivando, torcendo, estimulando, cobrando quando necessário, mas sem promover um massacre individual quando o esporte é coletivo, isso é importante e é a grande lição que esse Boston Celtics deixa para todos nós.